Salve galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu quero compartilhar algo com vocês aqui que por muito tempo, né, e eu continuo acreditando nisso, de que princípios e valores são inegociáveis. Uma das minhas missões de vida é passar minha visão. Visão de que você tenha liberdade de tempo, liberdade financeira, liberdade geográfica que tá ligada à liberdade de tempo. Se você tem liberdade geográfica, você tem liberdade de tempo. Se você tem liberdade geográfica e tempo, você tem liberdade financeira. E para que você tenha as outras duas liberdades, você tem que ter liberdade financeira. É assim que funciona a vida, a não ser, se você não tiver uma dessas três liberdades, você vai ser escravo do sistema. Eu tenho 35 anos de idade, eu sempre bati nessa tecla, né, de que você tem que ser dono do próprio nariz, você tem que ser dono do próprio tempo, fazer com que sua vida funcione ali com uma lei de Pareto, 80-20, 20% de esforço para obter 80% de resultado. Então, se você chegou até aqui, nesse ponto desse vídeo de 1 minuto e alguma coisa, eu quero que você se inscreva no canal, que dê o like e compartilhe com mais pessoas para que a gente possa chegar a um número maior de pessoas e a gente possa se tornar ainda mais relevante, né, cada vez mais relevante aqui nessa plataforma do YouTube. Cara, eu moro no interior do Brasil, né, eu moro em um dos estados mais pobres do Brasil, que é o Piauí. Eu moro em Picos, é a terceira cidade maior do estado do Piauí. Mas em relação à pobreza, a pobreza ela está instalada na cabeça das pessoas, não está instalada na minha cabeça. Quando a gente se posiciona diferente, a gente é criticado, a gente é olhado de maneira equivocada e errônea às vezes, mas eu quero partir para o ponto principal desse vídeo. Será se concurso público realmente vale a pena? Porque para a gente poder ter liberdade de tempo geográfico e financeiro, o melhor caminho é empreender. Richard, por quê? Porque quando você acerta na veia, quando você acerta no lençol freático, quando você vai furar um poço e você, dependendo do local, esse poço se torna jorrante. E ele fica ali 24 horas jorrando água e ele é infinito. Eu acredito que quando você acerta em uma empresa, em um negócio, esse negócio te dá dinheiro infinito. Essa empresa ela não tem mais a opção de depositar dinheiro, de fazer aporte, só a opção de sacar. E aí eu te pergunto, será se realmente vale a pena você ir para o concurso público e largar o empreendedorismo? Porque uma das minhas missões, como eu falei no início do vídeo, é passar minha visão de empreendedorismo, visão de que você tem que ser dono do seu próprio tempo, você tem que ser dono do quanto você pode ganhar, né, fazer dinheiro mensalmente, todos os dias, porque o empreendedorismo, quando você acerta num negócio onde tem escalabilidade, onde não há limitações geográficas, onde você consegue entregar para o Brasil todo, você tem um negócio de bilhão. Mas vamos falar aqui negócio de dezenas de milhões. E essa semana saiu, né, o Senado aprovou, parece que vai para a Câmara ainda dos Deputados, para ser aprovado os super salários. 66% a mais do teto do salário. Os consultores do Senado vão poder ganhar R$77 mil. A cada 3 dias de trabalho, o cara pode folgar um. Então, esse é o Brasil, esse é o país da desmoralização, esse é o país onde a maioria das leis não funciona, a não ser para quem já está incluso no sistema. E
Na minha santa ignorância, no meu modo simples de pensar, é que se você não estiver incluso no sistema, você está fadado ao fracasso. Ah, Richard, mas você está falando sobre você montar empresa, você acertar num produto e você vender para o Brasil todo. Beleza. Mas só 1% da população brasileira faz parte desse vender para o Brasil todo. Apenas 1% da população brasileira ganha 20 mil reais ou mais. 99% da população brasileira ganha de 3 a 5 mil reais. Apenas 1% da população brasileira ganha acima de 20 mil reais e tem uma vida minimamente confortável. A maioria das pessoas no nosso Brasil vive uma vida de miséria, uma vida de escassez. Tanto é que essa semana também foi divulgado pelo nosso presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva, de que iriam dar Vale Gás. Como é que eu moro num país onde os super salários podem chegar a 77 mil reais e a grande parte da população precisa de um Vale Gás? Como é que uma minoria, né, uma menor parte da população seleta podem ganhar, possivelmente vão ganhar 77 mil reais e mais de 60% da população precisa de um Bolsa Miséria para sobreviver? São perguntas que eu não vou responder, mas é para poder te causar uma inquietação, te causar uma reflexão, te causar um ponto de inflexão de que em que país você está vivendo. Então, hoje, se eu tivesse condição financeira suficiente para poder ir, para emigrar para um país, Estados Unidos, a gente sempre pensa no sonho americano, mas se tivesse condições financeiras suficientes, eu iria embora do Brasil, porque e olha que eu pouco assisto notícias, né? Eu pouco assisto noticiários, mas a gente fica indignado com esse tipo de situação, onde as pessoas vão trabalhar 3 dias e folgam um e vão ganhar um super salário. Então, será se realmente vale a pena você parar tudo que você está fazendo e se dedicar ao concurso público de pelo menos aí 15 mil reais para você viver minimamente confortável e você ter uma vida decente nesse país chamado Brasil? Então eu quero que você deixe nos comentários aqui o que é que realmente vale a pena nesse Brasil. Você empreender, ter liberdade de tempo, geográfico e financeiro, você ser concursado ou você fazer parte do grande esquema do Brasil chamado governo.